Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Livro de aos Hebreus, carta homônima da palavra de Deus, capítulo de número 11, nessa noite para a nossa meditação, a partir do versículo de número 32. É uma alegria estar aqui. Também quero oferecer esse culto em gratidão a Deus por mais um ano que o Senhor tem concedido ao teu servo. Pastorei aqui essa congregação no bairro de Maracanã, que Deus continue abençoando, prosperando, dando saúde a ele, a toda a sua casa e a igreja aqui também, em nome de Jesus. Quando se encontrar no capítulo 11, diga amém. Amém. Versículo de número 32 é uma lição muito preciosa que nós temos da palavra de Deus. E o que mais direi? Faltaria o tempo a contar de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias de prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor, não fazendo oração pelo teu servo, mas em concordância com ele, quero pedir a tua graça, o teu poder, Senhor, e a tua virtude sobre esse texto tão poderoso que fala sobre a galeria dos heróis da fé, Senhor. Pai, nós te louvamos porque toda a tua palavra provém de ti, e a tua palavra diz que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino e para a nossa aplicação foi escrito. Fala conosco e nos dá vitória em tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar o nome. Aleluia. Nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto tanto maravilhoso da palavra de Deus, mas um tanto desafiador para a nossa humanidade nos dias presentes. Nós estamos diante de um texto de um escritor anônimo, que a Bíblia não revela, mas a Bíblia dita aqui nome de homens que viveram na presença do Senhor deles. Nome de homens que honraram a palavra santa do Senhor e creram na promessa gloriosa que o Senhor havia feito aos seus servos desde a fundação do mundo. E este escritor, neste capítulo de número 11, ele nos coloca à prova como igreja do Senhor. Ele nos coloca, pastor Henrique, local aqui da congregação de Itapemirim, ele nos coloca
há uma prova muito gloriosa como igreja. Ele nos coloca a uma prova como adoradores do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses homens alcançaram testemunho passando por imensas dificuldades, por desafio de espada, por covas de leões, alguns como Estevão apedrejado, outros sendo provados como Gideão, sendo desafiado por Deus para pelejar em prol de uma nação que era Israel, outros como Daniel na cova dos leões, passando uma noite inteira. Mas a Bíblia diz que uma coisa, esses irmãos do Antigo Testamento, eles alcançaram da parte de Deus, uma graça gloriosa de fé. E o escritor aos Hebreus, que nós vamos meditar, ele é um dos livros mais profundos do Novo Testamento, porque ele fala sobre a supremacia da graça de Deus. Ele fala sobre a aproximação da graça de Deus, que é o favor de Deus para nós. Aleluia, Jesus. Ele fala que no Antigo Testamento a lei ela tinha um mérito transitório, ela tinha o seu rito, mas o Antigo Testamento apontava, como o escritor aos Hebreus coloca aqui nesse último versículo do capítulo 11, que em nós o Senhor teria um bem maior e um bem glorioso. Aleluia. Todos os irmãos do Antigo Testamento criam fielmente nessa promessa. Que eles estavam enfrentando açoites, que eles estavam enfrentando prisões, mas eles aguardavam uma promessa que o Senhor Deus havia feito para a humanidade. Um deles foi o profeta Isaías, que foi, segundo a tradição, cerrado ao meio, mas no capítulo de número 6, no capítulo número 7, ele narra poderosamente a glória de Deus através de Jesus. A Bíblia diz que 750 anos antes da Bíblia de Jesus, ele estava dizendo da seguinte forma, pela fé: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o nome desse menino, a Bíblia diz que Isaías já enxergava, Isaías dizendo na sua profecia que esse menino é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E parece que vejo a fé do profeta Isaías sendo aumentada e o profeta Isaías trazendo um perfil da sua vida, um perfil dos seus dias. Ele, no capítulo 6, ele mostra que ele habitava no meio de homens impuros e de homens que assim eram homens de lábios impuros, mas ele teve uma experiência com a glória de Deus. Ele viu o Senhor dos Exércitos de uma forma especial, assentado no alto e sublime trono, e ele pôde contemplar uma transformação na sua vida pela fé. E quando vejo também no capítulo 53 do profeta Isaías, parece, meus irmãos, quando nós lemos que o profeta Isaías estava vendo, como nós vemos uma imagem que hoje assim é clara, de uma orientação que alguém manda no WhatsApp, e o profeta Isaías estava profetizando, sem saber o dia e a hora, dizendo que ele via o Senhor como um homem simples, andando pelas ruas de Jerusalém, como um homem que vinha de uma terra que não tinha assim, muita orientação para trazer, mas ele via Jesus literalmente como aquele que o castigo que traria paz e que traria a oportunidade para nós estarmos aqui nessa noite. E esses servos de Deus como Isaías, ou até mesmo como o profeta Jeremias, irmãos, eles pela fé, eles orientavam a palavra de Deus nos seus dias, crendo que o Senhor iria prover esse cordeiro glorioso para que se cumprisse esta palavra que o Senhor
havia falado acerca dos profetas. Então, quando nós lemos nessa noite, no capítulo 11 do livro de aos Hebreus, meus irmãos, é um texto muito poderoso para o nosso coração, é um texto de alento para a nossa alma, porque muitos estão dizendo que a promessa da vida de Jesus está tardia, que Jesus está demorando vir, mas os nossos irmãos do passado, eles já estavam dizendo, e o escritor aos Hebreus, ele coloca nessa noite a nossa fé em ação, dizendo, e falta-me o tempo, falta-me o tempo para falar de Baraque. Meus amados, meus irmãos, se nós formos olhar para a Bíblia e ver quem foi Baraque, quem foi Sansão, meus irmãos, numa noite como esta, a nossa esperança na redenção bendita de Jesus, ela é aumentada. Foram os servos do Senhor que enfrentaram batalhas, meus irmãos, ferrenhamente, que enfrentaram desafios terrivelmente, mas não perderam o seu foco no Senhor, não perderam o seu foco nas promessas divinas, que era o aperfeiçoamento da fé e o aperfeiçoamento das moradas celestiais que o Senhor havia prometido para a sua nação santa de Israel. Então, na noite desse dia, eu quero, através desse texto, trazer uma palavra para o nosso coração. Eu quero trazer uma palavra para a nossa alma nessa noite de alento, enquanto o nosso mundo ele se encontra em agonia, em desespero. Eu quero dizer, meus irmãos, que aquele que está crendo no poder desta palavra, ele vai obter de Deus essa experiência que os nossos amados irmãos tiveram no passado, e ele vai contemplar as maravilhas de Deus, ele vai contemplar a glória de Deus, ele vai contemplar, meus irmãos, aquilo que muitos estão querendo contemplar humanamente, que é o novo de Deus, que simplesmente transcende na vida do homem. Não, meus irmãos, nós vamos contemplar a glória de Deus. Como Estevão contemplou a glória de Deus sendo apedrejado como o primeiro mártir da igreja de Cristo Jesus, mas tendo o privilégio glorioso de ver os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E nessa última hora da igreja, meus irmãos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, quer nos levar a contemplar a glória de Deus, como foi lido aqui na mensagem introdutória dessa noite, quando o profeta chega e contempla o que aguardava a vida do apóstolo Paulo, qual era o seu destino em Roma, qual era o seu destino final, e o apóstolo Paulo estava dizendo ali para os servos de Deus que estavam com ele: eu sei em quem eu tenho crido. Se alguém tem angustiado o coração porque o Senhor está falando que eu enfrentarei prisão, se alguém tem angustiado o coração porque o Senhor está falando que eu enfrentarei açoite, eu quero dizer que eu sei em quem eu tenho crido, porque nada mais inquieta, porque eu sofro as marcas do Senhor Jesus. E essas marcas, meus irmãos, elas têm que ser evidenciadas na vida da igreja no século presente. Essas marcas precisam ser evidenciadas na minha e na sua vida, meu irmão, porque esses irmãos que o escritor aos Hebreus escreve, o que mais direi? Eles alcançaram de Deus testemunho, eles alcançaram da sociedade nos seus dias testemunho, e o que eu tenho alcançado, o que você tem alcançado, o que nós temos alcançado como igreja. É muito forte o texto bíblico, é muito forte, porque nós estamos vivendo dias que nós queremos alcançar muitas vezes glória, fama. Mas esses amados irmãos, segundo o que nós meditamos aqui, que eles alcançaram, e muitas vezes alguns alcançaram o privilégio da sua esposa receber o corpo do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas elas tinham uma viva esperança que os
bem maior que está escrito no segundo livro de Coríntios, no capítulo de número 5, que é a casa espiritual. Que é a casa que o escritor aos Hebreus coloca, que aqueles irmãos estavam aguardando, que é as mansões celestiais, que é uma casa do porvir, meus irmãos, e por quantas vezes nós, como servos de Deus, não deixamos de pensar nas mansões celestiais, deixamos de pensar no porvir, deixamos de pensar na promessa que o Senhor Jesus fez ao Evangelho de João, no capítulo de número 14, que na casa do seu Pai há muitas moradas e Ele iria preparar moradas para nós. Nós estamos como igreja nos últimos momentos da igreja do Senhor Jesus, enfrentando lutas, adversidades, dificuldades, pressões de todos os meios que a igreja imaginar, mas eu quero fazer lembrança da igreja de Deus nessa noite. Pela fé, aqueles homens, aquelas mulheres alcançaram um testemunho diante de Deus. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. Coloque a tua fé em ação, porque você também vai alcançar um testemunho diante de Deus nessa última hora da igreja. Coloque a tua fé em ação, porque você pode alcançar um testemunho diante de Deus. A palavra de Deus nos mostra que João alcançou um testemunho diante de Deus. E quando nós vemos João escrevendo no capítulo 5 da sua epístola, no 1 João, nós vemos João dizendo que todo aquele que é nascido de Deus alcançou a vitória que vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós olhamos, meus irmãos, João escrevendo esse capítulo 5, é muito simples ouvir João escrevendo, mas quando nós vamos ver o livro do Apocalipse, nós vamos ver, meus irmãos, um encontro glorioso que João teve com o Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, o que João passou para chegar na ilha de Patmos e receber as revelações do Apocalipse. João alcançou, meus irmãos, uma vida de fé e de experiência com Deus. João alcançou uma vida de profundidade na presença de Deus. João alcançou uma vida, meus irmãos, de intimidade na presença de Deus. João alcançou, meus irmãos, uma vida de vivência com a palavra do Senhor. E a Bíblia nos mostra que João é preservado para receber a revelação do Apocalipse. É muito fácil dizer isso, meus amados irmãos, mas passar o caminho que João passou. Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu mestre. Ser lançado num tacho de óleo quente. Jesus. Hein? Ser unido para uma ilha. Meu Deus. Aí não é mais comigo. Jesus. Pegar esse tapizinho, chegar aqui num dia cansado, ouvir louvores maravilhosos, como que eu ouvi, irmãos trazendo uma palavra introdutória gloriosa, o presbítero trazendo uma meditação, o operador trazendo uma meditação, irmão vindo com uma palavra inspiradora no Evangelho de João, capítulo 10. Isso é fácil, mas pagar um alto preço. Meu Deus. Para receber as visões da palavra de Deus. Leva a oh, general. Precisamos nessa noite rever os nossos momentos de comunhão com Deus. Precisamos rever essa leitura introdutória da palavra de Deus e perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor quer me ligar igual o Senhor ligou Paulo e levou ele para enfrentar a morte, levou ele para passar por naufrágios, levou ele para até mesmo perder a sua própria vida por amor a ti, e preparou ele para ele falar aos irmãos que ele estava pronto para morrer por Cristo. Aleluia! Aleluia! Aí muda, né? Aí muda, né? Meu mestre. Aí eu não quero Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que pela fé esses homens alcançaram o testemunho. Verdade, Jesus.
E eu venho nessa noite com a palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma. Coloque a tua fé em ação nesta última hora, porque Deus Ele quer usar aqueles que pela fé querem alcançar testemunho diante de Deus, porque nunca foi fácil ser um cristão verdadeiro. Um cristão nominal é fácil, mas um cristão verdadeiro, meus irmãos, nunca foi fácil, porque ser um cristão verdadeiro é alcançar testemunho pela fé. Vamos para a Bíblia. Moisés não foi um homem que alcançou testemunho, o nome dele não é falado, mas ele precisou pagar um alto preço para sair com Israel do Egito. José não foi um homem que alcançou testemunho, o escritor de Deus não fala dele, mas ele precisou passar por todas as etapas da sua vida para que o nome do Senhor fosse acreditado e para que ele estivesse na galeria da fé, como um dos heróis da fé. E eu? E você? O que nós precisamos saber? Qual é o desafio? Ainda tem alguma coisa? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. É verdade, O Jesus. nosso desafio no presente momento é muito fácil. Meu Deus, aleluia. É pagar o preço em oração. É pagar o preço em jejum. É pagar o preço em santificação da presença de Deus. Não por veste, mas pagar o preço em separação da presença de Deus, para que o Senhor venha nos usar. E o escritor de Deus está escrevendo, é o escritor anônimo, e o que mais direi através da vida do pastor Henrique. E o que mais direi através da vida do presbítero Márcio? E o que mais direi através da vida do diácono João? O que mais direi através da vida dos irmãos de Davi? Meu Deus. O que mais direi? Faltar-me um tempo para falar. Sabe por quê? Porque aqueles homens do Antigo Testamento pagaram um alto preço, perdendo a sua própria vida. E nós, como igreja, meus irmãos, não queremos pagar. Meu Deus. Mas se nós começarmos a buscar a Deus, a presença do Senhor, o mesmo Deus que usou Gideão, meus irmãos, Ele vai começar a usar crente de forma poderosa. Se é com 32 mil, se é com 300, Deus vai começar a fazer coisas grandes. Deus vai começar a falar de forma poderosa. Deus vai começar a revelar coisas profundas no nosso meio. O Espírito Santo vai começar a mostrar coisa gloriosa. Sabe por quê? Porque precisamos pagar o preço e colocar a nossa fé em ação. Nós vamos começar a fazer prova de Deus, como Gideão fez prova para saber se verdadeiramente era Deus que queria ele à frente daquela batalha. E nós vamos começar a ver, meus irmãos, coisas maravilhosas acontecendo para a glória do nome do Senhor, porque pela fé aqueles servos de Deus alcançaram e alcançaram testemunho. E se nós começarmos, meus irmãos, nesta última hora da igreja, orar e buscar a face do Senhor, nós vamos encontrar coisas gloriosas da parte de Deus, nós vamos encontrar coisas maravilhosas da parte de Deus, porque se o Senhor quer trabalhar no nosso meio, se o Senhor quer nos usar, meus irmãos, é de forma gloriosa, é de forma poderosa, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Ele tem coisas grandes, coisas firmes e coisas que ainda a igreja não sabe para fazer. Mas nós não queremos colocar a nossa fé. Glória a Jesus. Porque colocar a nossa fé, alguém vai nos criticar. Alguém vai dizer que o pastor é doido. Alguém vai dizer que o presbítero está
Fugindo, porque no século XXI não é o tempo de Deus fazer milagre, não é o tempo de Deus curar, não é o tempo de Deus salvar o traficante, não é o tempo de Deus fazer, porque isso tudo foi no passado. Mas eu quero trazer esta palavra para o seu coração nessa noite e quero trabalhar este último versículo que muitos esquecem de trabalhar, que é o versículo de número 42, porque a Bíblia diz que todos estes homens, eles tendo tido testemunho pela fé, eles não alcançaram a promessa. Jesus, Mas você alcançou a promessa. Eu alcancei a promessa. Essa igreja alcançou a promessa. Esses homens falaram pela fé daquilo que iria ainda acontecer. Mas a igreja não, meus irmãos. A igreja está falando agora com a presença do Espírito Santo. E João atesta isso no capítulo 5 da sua epístola, que os três que testificam no céu é o Pai, a Palavra e o Espírito. E no mesmo capítulo 5 do Evangelho de João, o João agora atesta que os três que testificam na terra agora é a Palavra, é o Espírito, é a água que é a Palavra e é o vinho que é a purificação dos nossos pecados. E o escritor aos Hebreus escreve agora dizendo que na verdade, e o escritor aos Hebreus escreve agora dizendo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, o que Deus provê é coisa poderosa. Esses homens não tinham o Espírito Santo como nós temos. Só Joel que viu, só Joel que foi o profeta que falou, olha, disse que nos últimos dias o Senhor vai levantar um povo. E os velhos terão sonhos, os filhos terão visões, os jovens profetizarão e há de ser. Meus irmãos, imagine Joel em um cenário de imoralidade, em um cenário de pecado, em um cenário de idolatria, dizendo, ó, Deus vai levantar um povo. Esse povo vai cantar. E quando esse povo cantar, esse povo vai sentir a presença desse Deus. Aleluia, Jesus. Quando esse povo cantar, esse povo vai cantar o cântico espiritual. Aleluia. E o profeta falando, meus irmãos, e a nação toda idólatra. E Joel falando, eu estou vendo. Vou usar aqui, não está aqui, mas eu vou usar. Eu estou vendo a vitória profetizando. Aleluia, meu Deus. Quem é o outro jovem? Eu estou vendo o Eliseu profetizando. Como é que é o nome da filha da irmã lá? Rayane. Eu estou vendo a Rayane. Abençoa mesmo, Jesus, aleluia. E agora, glória a Jesus, com todos aleluia. esses benefícios, meus irmãos. Oh, meu mestre. Com toda esta profecia bíblica, eu ainda tenho alguns minutos. Aleluia. A igreja não consegue viver em plenitude. Meu Deus. Nós conseguimos reunir um culto como esse, e tem crente que vai embora dizendo, eu não ouvi a presença, eu não senti a presença. Meu Deus. Eu não consigo mais falar em língua estranha, eu não consigo mais ter visões de Deus. Eu não consigo mais sentir o desejo de evangelizar. Eu não consigo mais sentir o desejo de abrir um som no domingo à tarde e fazer um culto ao livre. Eu não consigo sentir o desejo de entregar o folheto para o pecador. Sabe por quê? Porque nós não estamos colocando em prática. Porque o texto bíblico diz, provendo Deus alguma coisa melhor. Meu Deus, eu tenho Jesus. Você tem provado dessa coisa melhor? Jesus, aleluia. Serei bem pausado nessa palavra. Meu Deus. Porque provendo Deus coisa melhor. No capítulo 4 do livro de Êxodo, Deus proveu coisa melhor. Foi uma manhã inteira de adoração. Quando Israel saiu do Egito, capítulo 23 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus proveu coisa melhor. Oh, Jesus. Foi uma semana de festa.
atitudes de gratidão a Deus, Glória a porque Jesus. era grande a opressão na mão de Faraó. Quando Josué viu Jericó sendo jogado no alto abaixo, Deus proveu coisa melhor. Aleluia. Quando Davi volta com a arca, Deus proveu coisa melhor. Quando Naamã ainda leproso, ele ouve a voz de Deus e vai lá, Deus proveu coisa melhor. Verdade, Jesus. Deus proveu. Quando ninguém queria adorar a Deus, Deus levantou o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias falou: Israel está oferecendo o que é morto. Ninguém quer adorar a Deus, mas por todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Quando o mundo inteiro estava corrompido, Miqueias capítulo 6, versículo 8, Miqueias levanta e diz: mas eu tenho um Deus que é a justiça eterna e Ele tem provido coisa melhor. Oh, levantar-se e levantar-se, Deus tem provido alguma coisa na sua vida, meu irmão? Deus tem provido alguma coisa na sua vida? Você está sentindo Deus prover alguma coisa na sua vida? A palavra é para mim, é para você que está nessa noite aqui, é a palavra de Deus que eu estou pregando. Deus tem provido alguma coisa? Verdade, Jesus. Ou você está dizendo: eu sou fraco, Oh, Jesus. sou galinha da Angola? É a galinha da Angola que fala: estou fraco. Mas a palavra de Deus está me desafiando nessa noite, de Deus, ao teu coração, é ao teu coração que Deus tem provido uma coisa maior. Deus tem provido, meu irmão. Deus tem provido, Deus tem feito alguma coisa maior, Deus tem feito. Estenda as suas mãos para Deus, Ele quando provém alguma coisa maior, Ele opera maravilhosamente.